Contatos de terceiro grau. Nesse caso, os avistamentos de OVNIs incluem a presença de seres ou entidade associadas aos objetos. Isso pode envolver a observação de entidades extraterrestres próximas aos OVNIs. O caso Varginha é o evento ufológico que aconteceu em 1996, com grande repercussão mundial. Existe testemunhas e envolvimento do Exército, Polícia Militar e uma vítima fatal. O caso é investigado até os dias atuais. Cássia Xavier, de 22 anos, está apavorada. As irmãs Valquíria, de 14, e Liliane, de 16, também estão muito assustadas. É a primeira vez que elas voltam a este lugar desde o dia 20 de janeiro, um sábado. Por volta das 2 da tarde, quando passavam por esse terreno baldio, as 3 viram algo muito estranho. Vim descendo assim com as meninas, né, as 3, e nós 3. Aí de repente, assim que nós olhamos pra lá, assim, aquela coisa estranha, redonda, nossa, tava super estranho. A gente ficou com tanto medo que não ficava observando muito, não. Aí daqui a gente já correu pra lá e desceu. E quando a gente tava descendo, a gente foi olhando pra trás e viu ele ali. E tava na mesma posição e não mexeu nada. Tinha perna e braços normal, de um homem normal, assim. Mas que a gente olhou direito, não era assim, um homem. Tinha chifres, tinha assim, a pele marrom, parecendo que passou com algum óleo no corpo. Tinha um pé grande, uns olhos super regalados, vermelho. Se fosse um homem, assim, agachado ali, eu tinha coragem de passar aqui com as 3. A gente cortava e ia embora. Mas uma coisa tão estranha daqui, a gente não teve coragem. Nossa, mas de jeito nenhum. Segundo a descrição das 3, o ser que elas viram teria esta aparência. O advogado e professor Ubirajara Rodrigues, que também é ufólogo, disse na TV que encontrou indícios de que a história é autêntica. Nós não vamos abandonar o caso, evidentemente que não. Todas as informações serão bem-vindas. Ubirajara Rodrigues acredita no relato das meninas. Pela nossa experiência em ufologia e após todas as análises básicas de observação que nós fazemos de depoimento, eles são absolutamente sinceros. Existe por parte das garotas manifestações, inclusive, de distúrbio emocional, que nos leva a crer que elas realmente estão dizendo a verdade. Este homem é uma testemunha-chave do caso Varginha. Ele foi uma das pessoas que disse ter visto, no dia do incidente, 2 caminhões do Exército entrando na cidade. Mas, diante das câmeras, se calou. Os caminhões seriam da Escola de Sargentos das Armas em Três Corações, a unidade militar mais próxima de Varginha. Nossa equipe não foi autorizada a filmar lá dentro. O oficial de plantão disse que não houve nada de estranho no dia 20 de janeiro. Mas outro oficial daqui, que não quis se identificar, afirmou ter visto uma movimentação anormal naquele dia. O caso Varginha ainda não acabou. Trabalhou no grupo do 7, Edson Boaventura Júnior, afirma que mais pessoas criaram coragem nos últimos anos e estão dando novas versões sobre o caso. Segundo o especialista, pelo menos uma das criaturas foi transferida para o Hospital Humanitas em Varginha, antes de seguir para Campinas. Nas redondezas, testemunhas avistaram algo que se parecia muito com uma nave espacial. Depois que esse fenômeno foi embora, que causou pânico, inclusive entre as pessoas que estavam ali no Hospital Humanitas, as enfermeiras falaram: olha, essa nave aí, esse objeto luminoso e estranho deve ter vindo por causa daquela criatura que passou por aqui. E os mistérios não param. Um dos policiais que teria participado da captura de uma das criaturas morreu alguns dias depois da ação. Ele não teria se protegido e, de acordo com os relatos, teve contato físico com o suposto ET. A demora na liberação de um laudo inconclusivo e o enterro sem velório intrigam. O médico que atendeu o soldado na época é o Dr. Cesário. Segundo ele, a morte de Marco Eli Xerezi ainda deixa dúvidas. Não tinha absolutamente nada. E uma infecçãozinha de urina. E não era infecção de urina, que foi assim, já vinha evoluindo há muitos dias. Foi de um dia para o outro. E o mais intrigante também, é que 2 infecções, é muito raro ter 2 infecções com 2 bactérias, uma no pulmão ou no rim, diferentes. Em maio de 96, Dona Luísa, a mãe das meninas que teriam visto a criatura, recebe a visita de 4 homens bem vestidos, com terno e gravata. O que eles queriam?
subornar a família. Ele queria que a Valquíria, fosse num programa e mentisse que não tinha visto nada. Hoje, as testemunhas só gravam entrevistas sobre o caso mediante pagamento de cachê. Um inquérito policial militar foi publicado em 2010 pela revista Isto É. No documento, o tenente-coronel Lúcio Carlos Pereira, encarregado na época do IPM, concluiu que o ser avistado pelas 3 jovens nada mais é do que um morador do bairro Jardim Andere, conhecido como Mudinho. O homem estaria agachado e encostado no muro no momento em que as meninas passavam. Durante as gravações deste especial, nós encontramos o morador, que, segundo as autoridades, é o pivô de toda essa história. A semelhança, que para os militares foi uma confusão, é abertamente descartada por ufólogos. As meninas avistaram aquela entidade, aquele ser ou aquela criatura, às 3h30 da tarde, em pleno sol, um calor de verão. No entanto, no inquérito, esse fato aparece como tendo acontecido com uma situação de iluminação como se fosse já à noite, o que a gente sabe que não é verdade. Em nota, o Centro de Comunicação Social do Exército, em Brasília, afirmou que o caso foi encerrado com a conclusão do IPM e que não há nenhum documento que trate de assuntos ufológicos nos arquivos. Porque, na realidade, aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam indo na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs